A gente segue falando sobre a posse de Trump com o foco na polêmica em torno do gesto de Elon Musk. O dono do X e da Tesla foi acusado de ter feito uma saudação nazista. Vamos assistir ao vídeo e depois mostramos a reação. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Thanks to you. We're going to have safe cities, finally, safe cities. Secure borders, sensible spending, basic stuff. And we're going to take Doge to Mars. I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Bam! Yeah! Tá aí, empolgado o Elon Musk. E ao se defender das acusações, ele escreveu no X, abro aspas, francamente, eles precisam de truques sujos melhores. Esse ataque "todo mundo é Hitler" é tão cansativo, e coloca ali um emoji de soninho, né? E depois, fecha aspas aí, depois o Musk escreveu, aspas de novo, a mídia tradicional é pura propaganda, vocês são a mídia agora. Isso, aliás, virou um bordão dele, volta e meia ele faz um tweet nesse sentido, diante de polêmicas assim. E ele compartilhou ali uma postagem de uma conta que estava mostrando o que seria o mesmo gesto, quer dizer, o braço esticado com a mão espalmada, feito por políticos do Partido Democrata, como Hillary Clinton, Barack Obama, Kamala Harris, que, aliás, foi a derrotada para Donald Trump nessa eleição de 2024, que resultou na posse dele agora. Duda Teixeira, o que você achou desse gesto, dessa polêmica? Como a gente mostrou, ele falou algo ali no começo, e aí a plateia começou a aplaudir e tal, e ele botou a mão no coração, querendo dizer que aquele público estava no coração dele, e esticou o braço, assim. Tem gente que bota a mão no coração e joga um beijinho e tal, e ele esticou, mas ele esticou assim, deixando reto, com a mão espalmada, e pronto, virou o nazista. O que você acha? E aí a hora ele fala, né, meu coração para vocês, aí ergueu o braço, você já tá, alguém vai lá e congela a imagem, mais ou menos na posição do Hitler, e aí sai acusando você de nazismo. Não tinha, o Elon Musk não fala nada que se assemelhe ao nazismo, né? Ele não tem um discurso contra judeus, isso não aparece em momento algum. E naquele momento que ele tá super empolgado, né? Ele está falando... por que ele está tão feliz ali, né? Porque o Trump falou que os americanos vão para Marte. É isso. E o Elon Musk entende que isso é o futuro da civilização. Ele realmente pensa nisso, tá? Aí ele fala, o futuro da civilização está garantido porque a gente vai para Marte. Meu coração é de vocês. E aí ele fala, né, meu coração... esse é o contexto, né? Não é outro. E nessa... plateia também não está cheio de neonazista, são os eleitores do Trump, né? Quer dizer, não tem nada a ver essa acusação que foi feita, mas a gente sabe aqui no Brasil que é isso, né? Você pega ali qualquer fotinha de sujeito com o braço levantado e sai acusando com a ideia de você já desmerecer o sujeito, né? Qualquer coisa que ele falar, o cara está cancelado, ninguém mais pode dar atenção para ele, porque no fundo é um novo Hitler, né? E aí meio que você acaba meio que destruindo, né, qualquer debate legítimo, democrático e aberto, né? A ideia é você só tirar o sujeito do debate para que ele seja cancelado. Ricardo Kertzmann, a esquerda não está conseguindo, junto com o seu braço midiático, contrapor a direita em argumentos. Ela parece presa muitas vezes, há 10 anos pelo menos, porque a gente está rumo aí à eleição de 2026. A primeira eleição do Trump foi em 2016. Antes já era um alto grau de acusação de nazista, de Hitler, etc. Então a esquerda não está conseguindo debater, ela está precisando só rotular, só demonizar.
Aliás, eu estava comentando na rede social que teve uma ativista na TV, profissional de comunicação, que estava dizendo que o Trump, ao contestar, ao acabar com políticas de diversidade, estava acenando ao supremacismo branco, quer dizer, associando pessoas que contestam as políticas de diversidade, como muitas vezes se sintetiza, com os supremacistas brancos. E quem contestou com obra, com vários livros, com trabalhos acadêmicos e estudos, as políticas de diversidade, quem talvez tenha a obra mais completa nesse sentido, na intelectualidade, é o Thomas Sowell, um autor preto. E parece que esses ativistas não leem nada, né? Parece que eu estou sendo até generoso. Então eles não têm um trabalho de ler a argumentação, refutar a argumentação. É muito mais fácil sair xingando as pessoas. E aí se chega a esse ponto. Então, assim, é claro que acabam também dando margem para que a direita mostre, olha, eles só sabem chamar a gente de nazista porque eles ficam incomodados que perderam o poder. O que você destaca? São duas coisas aqui, Felipe, que me chamam a atenção e me incomodam bastante. Primeiro é o que a gente sempre acusa, né? O famoso duplo padrão moral da esquerda brasileira, da esquerda mundial como um todo. Porque essa turma, agora a gente está tendo a prova mais uma vez disso, desde o 7 de outubro de 2023, após os ataques bárbaros do Hamas a Israel. Essa turma, aqui no Brasil, o próprio presidente da República e todos os demais partidos de esquerda, em nenhum momento prestaram solidariedade a Israel, muito pelo contrário, eles se alinham e repetem com fervor todas as mentiras, todos os factoides, as narrativas inventadas pelo tal do Ministério da Saúde do Hamas. E aí, que eles chamam de Ministério da Saúde de Gaza, né? Quer dizer, a gente é que mostra que é parte do Hamas, que é parte do governo do Hamas. Eles chamam de autoridades da saúde, né, para tentar legitimar aquela narrativa que vem dos mesmos terroristas ou de uma outra parcela dos terroristas que fizeram o ataque de 7 de outubro. Então, e se essa gente que não se importa verdadeiramente com as atrocidades cometidas por terroristas, não se importa com as vidas dos judeus, quem são essas pessoas para agora quererem posar de antinazistas, né? De patrulheiros de movimentos ou de pessoas supostamente nazistas? Então, isso é uma coisa que já me incomoda bastante. A segunda coisa que eu acho que é gravíssima nisso tudo é essa banalização, essa relativização que eles fazem do nazismo, que eles fazem da figura de Hitler, porque tudo vira nazismo. E não dá para comparar praticamente nada ou nada na história humana, talvez a escravidão, um ato tão bárbaro assim, quanto o que aconteceu com o nazismo, com a perseguição e com o assassinato de mais de 6 milhões de judeus, única e exclusivamente por questões raciais, por questões étnicas. Isso é um fato muito grave, não se banaliza. Não se chama todo mundo de nazista por qualquer coisa. O presidente Lula, e a gente falou sobre isso ontem, num tweet há alguns meses, ele se referiu às políticas, né, ao presidente Trump, como se fosse isso, como se tivesse práticas nazistas. Tem que parar com isso tudo. Agora, Felipe, do discurso aqui do Elon Musk, eu espero que ele esteja errado, tá? Porque ele disse que essa turma que está lá pulando porque ele disse que vai a Marte. Se essa turma que é a esperança da civilização do planeta Terra, eu tenho muito medo do que a gente tem pela frente. Olha só, para quem quiser ver as declarações antigas do Lula sobre os rivais dele em disputas eleitorais no Brasil, é só acessar o texto que eu publiquei em 17 de outubro de 2023. 10 dias depois, apenas 10 dias depois do ataque terrorista do Hamas em território israelense. O título foi: para Lula e PT, nazistas são seus rivais. E a gente está comentando isso até hoje, porque eles continuam, essa esquerda lulista, que tem o seu braço midiático, a sua imprensa amiga chapa branca, eles estão até hoje rotulando os seus adversários de nazistas enquanto passam pano para o terror, ou enquanto demonizam e tentam desqualificar Israel. E isso é muito curioso, porque é como se o mal do nazismo tivesse se descolado das vítimas dos nazistas. Então, para eles, o importante é apontar o mal. O nazismo foi algo muito ruim, muito perverso, então aquela pessoa que discorda deles, que tem uma outra visão ideológica ou sobre políticas públicas, essa pessoa é nazista.
Mas parece que nesse discurso, que busca associar qualquer direitista que faça um gesto parecido, etc., com o nazismo, eles perdem de vista que os nazistas eram maus por perseguir os judeus, ou eram, vamos dizer assim, burocratas que estavam seguindo ordens de pessoas malignas, porque houve esse debate na época, travado inclusive pela Hannah Arendt. Então, é uma coisa separada. Usa-se a palavra para demonizar os adversários políticos, ideológicos e eleitorais e se esquece a vítima. Porque a favor das vítimas eles não fazem nada. A gente tem visto isso durante todo esse conflito do Hamas com Israel, que começou com os ataques terroristas e depois se estendeu durante a reação militar. Diga, Duda. Bonfim, deputada do PSOL, publicou hoje na Rede X um vídeo em que ela mostra ali o Elon Musk e o Steve Bannon fazendo esse gesto supostamente nazista. Semana passada, ela publicou um texto comemorando o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, elogiando a resistência do povo palestino e dizendo que a Palestina tem que ser livre do rio ao mar. É esse tipo de coisa que estamos falando. E a gente continua a nossa análise. O Duda estava fazendo um paralelo, na verdade, mais um exemplo de reação histérica da esquerda, pelo que eu bem entendi, da Sâmia Bonfim, que é do PSOL, certo, Duda? E ela também fez exatamente o quê? Vamos falar agora com mais calma. Vamos explicar melhor, né? Ela, na semana passada, ela comemora o cessar-fogo entre Israel e o Hamas e diz ali, olha, viva a resistência do povo palestino, continuamos na nossa luta pela Palestina livre do rio ao mar. Quem fala isso está usando uma expressão usada pelo Hamas, pelo grupo terrorista, que prega o fim de Israel e a expulsão de todos os judeus do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Então, como é que uma pessoa dessa sai agora dizendo... ela não diz isso claramente, tá? Ela joga meio que insinua ali, né? Não é coincidência, olha só esse gesto. Mas, enfim, vai falar do gesto do Elon Musk, mas estava ali defendendo a expulsão dos judeus da Palestina, né? É um tanto contraditório esse tipo de atuação aí. Eles desrespeitam e estimulam o ódio contra judeus e depois querem posar aí de... eu não digo nem defensores do povo, embora essa seja a dedução lógica, mas de pessoas que combatem o nazismo, vamos dizer assim. Porque a palavra judeus, quando eles ficam rotulando os rivais de nazismo, nem sequer aparece. É simplesmente uma demonização, uma tentativa de se desqualificar, de se dizer para o eleitorado, de se dizer para a audiência, para o público que assiste, que olha, essa pessoa, ela é má, essa pessoa é ruim, você não deve ouvi-la. Quer dizer, todas as opiniões que ela tem, porque são divergentes das opiniões dessa patota, elas não devem ser levadas em consideração. Ela é maligna. É isso que se tenta fazer. Quer dizer, se tenta desmanchar o tabuleiro em vez de jogar o jogo do debate público.